Pedro Caballero tem de fazer seu trabalho, ser roteirista. Ele constrói a história de Joaquim, um estudante brasileiro que viveu na Espanha, mas tem que partir. Pedro controla as falas de Joaquim e os cenários que ele percorre, dominando assim a personalidade de sua personagem. Contudo, não espera que a criação possa se rebelar e mudar o desfecho de sua história. Essa é a sinopse de Pedro Caballero, guionista, um curta dirigido pelo italiano Pierre Faiasa, e que tem como assistente de direção o brasileiro Renan Simão. E é ele que recebemos hoje aqui no Curtunesp, para falarmos desse curta-metragem gravado em Sevilha, na Espanha. Hoy tengo que escribir sobre una salida, sobre un chico que nunca irá a regresar. Los cigarros están aquí conmigo. Seja bem-vindo ao Curtunesp, Renan. Obrigado, Patrícia. Um lance bem legal do Pedro Caballero, guionista, é que tem uma coisa de metalinguagem, né? Que é o diretor falando da sua própria criação, do roteiro e coisa assim. Como que foi trabalhar essa história? Esse é um recurso que o Pierre sempre falou, porque ele é um aficionado por cinema mesmo. Ele dizia que um dia bom é um dia que você vê um filme. Então é como se fosse uma homenagem para ele de usar o próprio cinema para contar uma história. Então é um recurso que você usa, você conta uma história com recursos cinematográficos para falar do cinema sobre o próprio cinema. Não sei se deu para entender. Acho que deu. Essa coisa da metalinguagem mesmo, de usar o cinema para falar sobre o ato de fazer cinema, de escrever um roteiro e tudo mais. E na história, a história de um roteirista, né, o Pedro Caballero, que conta um dia de trabalho dele, e ele vai mostrando cada processo do trabalho, falando dos personagens, de como uma câmera vai se portar em tal cena, mas aí ele vê que o personagem dele se rebela no final. Então ele tem que se acostumar com esse jogo do personagem com ele, que chega no final que ele vai ter que dialogar com o próprio personagem. Essa é a parte mais legal, assim. Eu achei bem interessante essa coisa, assim. E a nossa equipe conversou via internet com o diretor do filme e roteirista, que é o Pierre Faiasa. Vamos conferir como surgiu a ideia desse filme? I was in Sevilla, in Spain, so for a filmmaker, every occasion is the occasion to do a new movie. For example, to come back to my home with some new images. So I think that being in Sevilla was the good opportunity to do a movie about Sevilla and about my experience of Erasmus in Sevilla. So thinking in a story that could be told in Sevilla, I think that a story about a script writer could be told and shooted in Sevilla, and then with a lot of people from the Faculty of Communication, we could do that. So the process was very good and very rapid, because in Spain they don't have too much problem to give you permissions. For example, in Italy I needed to have permission to shoot it, for example, 1 minute. But in Spain you could do what you want without problems. So, but the main important things was that all the staff crew was competent, had, for example, the good motivation to do these things, and that was the most important thing to do the movie. E Renan, uma coisa bem interessante do curta é que é uma homenagem para a cidade de Sevilha, na Espanha, que foi onde o Pierre fez o intercâmbio do Erasmus e conheceu gente do mundo inteiro lá, inclusive você. O que torna Sevilha uma cidade tão especial a ponto de ser homenageada no curta-metragem de vocês? Eu acho que para todos os intercambistas, né, e todo mundo que trabalhou na equipe, porque todos são intercambistas de várias partes do mundo, eu acho que Sevilha eu sempre digo que Sevilha ou qualquer outro ponto turístico, ele é famoso pelos seus lugares, mas as pessoas que fazem esse lugar ficar especial. Então, pra gente, aparecem locações no curta, como a Alameda, a Praça de Espanha, que são lugares que a gente passou, sabe? A gente tem histórias por ali. Então, a cidade fica especial porque a gente viveu ali.
E é por pouco tempo, né? Todo mundo por 6 meses. Então foi muito intenso e o filme é como se fosse uma homenagem a esse tempo que a gente passou lá. E o Pierre tentou fazer essa homenagem tentando fazer uma despedida do personagem da cidade mesmo. Que simbolicamente é uma despedida de vocês da cidade. Sim, claro. E exatamente o fim do curta é exatamente na rodoviária. Que é verdade, é a rodoviária mesmo. Todo mundo vai embora ali mesmo. Mas por que não tem aeroporto para fora? Então, tem, mas o pessoal vai para um outro aeroporto, então tem que passar por aquela rodoviária. E, sabe, é uma coisa muito real. E a gente filmou com as pessoas passando mesmo. Tem gente de mala, tem gente se despedindo, dando um beijo na namorada, na família. E esse o sentimento que a gente quis passar, né? De ter que ir embora e ter que se despedir das pessoas que você gosta. Isso realmente é muito triste. E você falou que teve estudantes do mundo inteiro lá que participaram do filme. De que países participaram do filme? Tinha o Pierre, da Itália, o Pietro, também italiano, tinha o Vadim e a Paloma, franceses, tinha o Gabriel, que é o ator principal, né? É o Joaquim. Ele é de Minas Gerais, brasileiro. Tinha a Malu, que é de Recife, brasileira também. A Carmen, que é de São Paulo, que tem uns desenhos no filme, também é de São Paulo, capital. E tinha espanhóis também, que a gente encontrou lá, amigos, lá de Sevilha mesmo, sevilhanos. E o que torna Sevilha uma cidade peculiar, que você olha assim e fala, isso é tipicamente sevilhano, ou eu não sei como é que é o gentílico? Tem muitas coisas, sim. Mas eu acho que a língua, né, o andaluz, que é tipo um sotaque deles, a gente brinca entre os brasileiros, que é tipo o caipira do espanhol. Uhum. Que eles falam muito diferente do castelhano de Madrid, por exemplo. Então, eu acho que se eu voltar um dia para Sevilha, é a coisa que eu vou mais lembrar, além da comida, além da paisagem, da cidade, acho que ver o andaluz falando, o sevilhano falando é muito característico. O que tem de peculiar do sevilhano que, por exemplo, não tem de Madrid? Um exemplo que fica fácil pra gente. Putz, eles falam muito rápido e eles cortam o S. Então, você fala, vou fazer uma busca por algum lugar. Você tem que fazer uma búsqueda em castelhano. Mas se você falar em andaluz, fica uma búsqueda. Ou... não sei, não lembro agora, mas você sempre corta os S's. E é muito difícil. Quando a gente chegou, os brasileiros, assim, é muito, muito diferente do espanhol que você aprende aqui na escola. Então, é muito característico ver um andaluz falar mesmo. É bem bacana, só vivenciando para saber mesmo, porque a gente tem uma impressão, às vezes, dos lugares, mas é de quem não conhece, né? A gente pensa, vai para a Espanha e vai falar um espanhol que você aprende aqui, que você vê na televisão. Não, cada região tem um tipo de... Sua peculiaridade, né? Sim. Renan, uma coisa que a gente gostaria de saber é se existe diferença no estudo da comunicação que você notou ao redor do mundo, até porque no intercâmbio tinha gente do mundo inteiro, ou se não, se estamos todos no mesmo nível de estudo, assim... Eu acho que a gente está no mesmo nível, sabe? E dentro da equipe não tinha essa coisa de um saber, não, eu sei mais do que você, até porque tinha gente de vários cursos diferentes, sabe? Tinha gente que fazia letras, tinha a Malu fazia rádio e TV aqui no Brasil, o Gabriel, que é o ator, ele faz história. Então eu acho que todo mundo tem um repertório de audiovisual, né, de cinema, que já construiu antes. E sempre, quando alguém não sabia alguma coisa, sempre tinha um para explicar, sabe? E não dava para ver um nível de diferença, assim. Que bacana. Com certeza, a gente aprendia muito com eles, mas a gente também ensinava, sabe? Então... Não era um negócio, nós somos terceiro mundo e eles sabem mais que a gente, não. E era a Universidade de Sevilha que vocês estudaram? Universidade de Sevilha, exatamente. E lá você estava falando que monta o currículo? Então, você tem liberdade para escolher, pelo menos para os intercambistas, né? Você pode escolher as matérias que você quer. Por exemplo, eu só pude conhecer o Pierre porque eu fui numa aula de trilhas sonoras. E aí eu tinha um italiano sentado do meu lado, e eu comecei a puxar papo, percebi que ele é um viciado em cinema, e a gente ficou amigo. E aí foi assim que ele me convidou para participar. E foi só por uma aula que eu não deveria fazer, de trilhas sonoras, que não tem nada a ver com jornalismo, mas foi assim que eu conheci ele. Que bacana. E agora o Curto Nesp vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí que o clima hoje aqui é internacional.
voltamos com o Curto Nesp, hoje com o clima mais caliente, com o curta-metragem de Sevilha, o Pedro Caballero, guionista. Espectacular este plano contra plano. Renan, uma coisa bacana de gravar com gente de diferentes países é o idioma, que cada um tem um idioma diferente também. Apesar de vocês estarem no mesmo local e falando em espanhol, obviamente que existe um sotaque, nem todo mundo tem o mesmo nível de espanhol. Rolava alguma coisa engraçada, diferente? Como que vocês se comunicavam, assim? Com certeza. Todo mundo sabia falar espanhol. Mal, assim. Mas, não, eu conseguia falar bem, se comunicar. Mas era muito... é engraçado você ver, porque sempre tinham pelo menos pares, assim. Tinham 2 italianos, 2 franceses, tinham 3 brasileiros. Então a gente, sabe, todo mundo falava em espanhol alguma coisa para decidir sobre o curso, aí falava alguma coisa em português ou francês, aí alguém ficava prestando atenção, sabe? Porque é diferente, sabe? Você nunca ouviu uma outra pessoa falando italiano, ou você quer tentar entender a pessoa em outra língua, sabe? Mas o idioma não foi de maneira nenhuma um obstáculo, sabe? Todo mundo conseguia falar espanhol e se não sabia, sempre dava um jeito de falar ali na hora, então foi muito bom. Foi até melhor até ter vários idiomas e várias pessoas de outras partes do mundo. Porque amplia a mente de todo mundo, né? Que todo mundo aprende a falar um pouquinho de cada idioma. E falar do país mesmo, da cidade, sabe? Porque falam do Brasil. Eu moro em Bauru, mas ninguém conhece, sabe? Todo mundo pensa no Rio de Janeiro. Ou então a gente pensa na França, Paris, mas também tinha gente do norte da França, na Itália que não seja nem Roma, nem Milão, coisas da cidade mesmo, da cultura da cidade onde a pessoa veio, sabe? É muito legal ver essas particularidades de cada pessoa, cada cidade. Isso é uma coisa muito legal de intercâmbio, né? Porque você acaba conhecendo gente do mundo inteiro e acaba tendo não só conhecimento de coisas que você não tem, como também respeito pela cultura do outro e amizade também por outros países, né? E claro, e porque também a gente todos intercambistas, né? E todos estavam em Sevilha. Então todo mundo tinha um olhar meio virgem, assim, meio querendo aproveitar aquele lugar que ninguém conhecia também. Então, acho que até fora do curto, assim, no nosso intercâmbio, era muito bom ter esse olhar livre para conhecer a cidade mesmo, conhecer as pessoas e conhecer os nossos amigos, né, que depois viraram a nossa equipe, né, do curto. Sim, com certeza. E me conta como que foi o preparo do ator principal que faz o Joaquim. Ele é brasileiro, como você falou. E como que rolou a preparação para ele? Como a escolha dele foi feita? O Gabriel, um grande amigo nosso lá de Sevilha. Então, foi mais porque eu já conhecia ele lá bem no começo do intercâmbio, e eu sabia que ele era ator. Aí o Pierre falou que estava precisando de um ator que precisava ser estrangeiro. Então, aí eu falei, tem o Gabo, né? E ele topou muito, sabe, muito fácil, assim, de primeira. E a gente até sugeriu pro Pierre, vamos fazer um brasileiro aí. Porque originalmente ele chama Joaquim, né? E não Joaquim, como se fosse um curta espanhol, né? Então o Gabo tentou, é que ele fala muito bem espanhol, mas ele tentou dar um toque de ser um personagem brasileiro tendo que ir embora também. Eu percebi que ele fala muito bem espanhol no curta, que o pessoal vai assistir agora, tem um sotaque diferente e tudo mais. O sotaque que você vai ouvir é quase um andaluz estrangeiro. Assim. Que bacana. E quanto tempo foi de duração da produção, do processo, desde que o Pierre te apresentou a ideia até a finalização do vídeo? Eu acho que foi um mês, assim, por aí. Depois a edição e a finalização, que foi depois que eu já estava no Brasil, aí deve ter durado no máximo 2 meses, assim. Mas desde que ele apresentou o roteiro para mim, aí falou, putz, Renan, vamos te ajudar, vamos fazer esse curto. Eu falei, cara, eu nunca fiz cinema, né, nunca fiz nada disso. Ele falou, não, me ajuda no que você puder. Aí eu sempre fui o braço direito dele, assim, e fui tentando participar de todos os processos, como curioso também, e tentar ajudar ao máximo. Então, eu carregava equipamento, eu participava da criação do roteiro técnico, né, das tomadas, dos atores, do figurino, da luz. Então eu sempre tentava ajudar de algum jeito e aprender também, né, com todo mundo. Então foi mais ou menos, foi uma experiência ótima, sabe, com a minha primeira vez que eu fui mexer com isso,
e ter amigos tão bons assim por perto e poder aprender tanto assim. Ah, que bacana, muito legal, isso mesmo. E agora também pela internet, o Pierre fala pra gente o que ele achou desse processo de gravação multicultural. Vamos conferir? I think that the most important experience in Erasmus, and I think also in my life. For example, one of the 5 or 6 experience most important in my life, because you have to communicate in different languages. Well, although we could speak Spanish, all the people. But for example, with the Brazilian people, I communicate in Spanish, and I could learn some words of Portuguese. For example, with yeah. I think that Portuguese is quite musical as a language, and I like it. And with the French crew, the French staff, we could speak in French too, because my mother is from Belgium, so I learn a little French. And but the only Italian word that was in the movie was action. That was azione, because all the story of the movie was shot in Spanish, and all the indication was made in Spanish. But I want to give the action in Italian. E agora o Curtunesp vai para um rápido intervalo e volta já já com mais Pedro Caballero, guionista. Estamos de volta com o Curtunesp, hoje com um clima mais internacional, com curta-metragem gravado na Espanha. Pedro Caballero, guionista. Estos meses los he pasado de puta madre, Joaquín. Ven a verme de vez em quando. Renan, o que faz um assistente de direção? É uma boa pergunta, porque quando eu estava lá fazendo, eu também não sabia, porque eu sou um jornalista. Mas aí, quando eu fui estudando, né, e aprendendo, quando o Pierre falou, não, você vai me ajudar. Então eu seria um assistente de direção dele. O assistente de direção é o segundo olhar do diretor. O diretor, ele tem que cuidar da parte técnica, mas também tem que ver se essa parte técnica tá indo junto com a ideia que ele tinha antes de fazer o filme. Então eu tinha que... o meu olhar seria mais perto do elenco, da produção, dos equipamentos, para ver se essa ideia dele estava se concretizando na realidade. Então eu tinha que ver as falas, tinha que ver se a luz estava querendo passar aquilo que ele queria, o estilo da tomada, essa parte mais perto do elenco e mais perto da produção para fazer essa ligação com ele, com a ideia que ele tinha antes. E além de ser assistente de direção, eu ajudava em tudo, sabe? E ele também, sabe? Ele não era o diretor que sentava na cadeira, sabe? A gente levava os equipamentos, ligava para, sei lá, a gente precisava, na última cena, não aparece, mas a gente está numa rodoviária e precisava de tomada, né? Para toda a fiação e equipamento. E aí a gente tinha que falar com o pessoal do quiosque, que era tipo um quiosquinho do lado da rodoviária. E foi muito engraçado, porque a cena que vocês vão ver no final, tipo, a gente tinha 2 horas para gravar, das 5 às 7. Só que a gente demorou um pouco, assim. Aí a gente só foi gravar umas 6h30. E aí, tipo... Mas por que demorou tanto para gravar? Então, de luz, assim, de escurecer. Tipo, a gente arrumava a luz, a câmera, tudo, daí daqui a pouco escurecia. Aí, putz, arruma tudo, a fiação... O ator tem que falar uma fala grande, então às vezes ele errava. Então chegou até tipo 20 minutos antes do cara do quiosque te falar que ia tirar da tomada, o cara falando, eu tenho que ir embora, daí a gente, vai Gabo, você tem que falar agora. E aí tipo em 2 tomadas assim, muito na pressão, cheio de gente olhando, e ele conseguiu fazer. Tipo, não parece, parece que foi tudo calmo assim no filme, mas na hora foi muita correria. E essas coisas, assim, a gente tem que montar a infraestrutura pro filme acontecer. E eu também dava meus pitacos, assim, de curioso, assim. Então, tinha algumas partes que eu falava, aqui pode desfocar um pouco. Ou então, quando a gente usou a luz vermelha,
Eu que tipo, teve uma festa em casa que a gente teve que usar a luz vermelha para a festa. Eu falei, putz, vamos tentar, vou levar o celofane para colocar na luz. Aí a menina da fotografia adorou e ficou, sabe? Então seria mais isso. O assistente de direção, ele aponta olhares que de repente o diretor não viu. Que o Pierre não iria ver. Basicamente isso. E como tem sido a repercussão do Pedro Caballero, guionista? Está sendo bem legal. Lá na Itália, no Festival de Roma, eu não sei exatamente a modalidade, o gênero, a gente ganhou o 2º lugar, a gente ganhou 300 euros em livros. E, parabéns. E como que rolou a divisão da premiação, já que cada um tá em um canto do mundo? Então, não sei. Tá com o Pierre, né, esses livros aí. Quem sabe algum dia eu vou pra Itália, aprendo italiano e possa ler esses livros que ele ganhou. Mas só de ver que o filme tá dando certo, sabe? Tem gente que gosta dele, de verdade, num festival. Então, você sabe que valeu a pena o trabalho que a gente fez, sabe? Não foi só um trabalho durante o intercâmbio. Foi uma coisa que tem seu valor. Eu acho que isso é o mais importante. Sim, com certeza. E onde foi a estreia do Pedro Caballero? Foi na Espanha ou foi na Itália? Então, foi uma estreia pela internet mesmo. Porque quando a gente acabou de gravar, era o final do intercâmbio. Também é essa coisa, é uma despedida e a gente gravou exatamente no final do nosso intercâmbio. E a exibição foi online mesmo. Foi no YouTube mesmo? Foi. Uhum. E não teve problema com os festivais de lançar no YouTube primeiro e depois Então, a gente mandou primeiro para os festivais, aí agora lançou no YouTube. Mas eu acho que ele ainda vai mandar para outros festivais. Então não sei ainda, mas tá online, tá no YouTube. E através da web, o PR dá uma dica para quem vai conferir o Pedro Caballero, guionista, agora aqui no Curto Nesp. Vamos ver? For what concerns the story most in particular, I can say that the most important idea in the movie, I think, is the post-it in the head of the characters. So because this kind of story tells about the process of writing a script. So I think that the post-it could be the element that tells you that the process is, for example, is possibly to change the words in every moment you want. For example, that the post-it is the main element of a script writer, because, for example, if you want to write a story, for example, today you can write some words, but tomorrow you can say that you can think that these words aren't so good as the day before. So you can change and post-it the element that is very good to do that. Com isso, a gente se despediu do Pierre e agora, infelizmente, é hora de se despedir do Renan. Renan, muito obrigada pela presença aqui no Curto Nesp. Tem alguma dica também que você gostaria de dar para o telespectador? Obrigado, Patrícia. Eu queria agradecer, né, o Curto Nesp e pedir para que vocês vejam o Curta e, se gostar, curta no Facebook, fala com a gente. Estamos aqui na Unesp. A gente se fala aí de algum jeito. Existe algum projeto futuro agora, depois do Pedro Caballero, ou não? Eu queria, depois da faculdade de jornalismo, querer me ir para o audiovisual. Ainda não sei exatamente, mas o meu projeto futuro é terminar o TCC, tranquilo, a faculdade, e depois ir para alguns projetos de audiovisual, talvez documentário, talvez com jornalismo, mas se pintar a oportunidade de fazer curta, fazer alguma ficção, e quem sabe voltar para lá e fazer um outro curta com os mesmos amigos que a gente teve lá na Europa seria muito bom. Sabe? Seria excelente. Muito sucesso, muita sorte para você e para o curta-metragem também. Obrigado. Obrigada eu. E agora o Curto Nesp vai para um rápido intervalo e volta já já com mais Pedro Caballero, guionista. E agora, aqui no Curto Nesp, vocês vão conferir Pedro Caballero, guionista. Hoy tengo que escribir sobre una salida, sobre un chico que nunca irá a regresar. Los cigarros están aquí conmigo, el café caliente también.
Vamos a escribir. Joder, ya me estoy equivocando en el primer encuadre. Sí, mejor un traveling por esta parte. Entonces hoy te vas, Joaquín. Así es. Te echaré de menos, ¿sabes? Yo también. Has sido el único compañero de piso que ha podido comer mis tortillas. Y nunca he entendido si lo hacías porque te gustaban realmente o por no molestarme. ¿Nunca la encontraste en la basura? Siempre. ¿Y sigues pensando que era un buen compañero de piso? Mi tortilla es una mierda. Joder, ¿qué coño estoy escribiendo? Él está a punto de irse y hablan de tortilla. Otra vez desde el principio. Entonces hoy te vas, Joaquín. Así es. Te echaré de menos, ¿sabes? Llegará otra persona en la casa. No me convence. Cambio las palabras. Tú también. Estos meses los he pasado de puta madre, Joaquín. Ven a verme de vez en cuando. Vale, me gusta. A ver, ¿dónde puede ser la última escena de la película? La Avenida de la Constitución. Mi avenida preferida. Con la Giralda, los caballos y el buen perfume de pasteles. Demasiado romántico, quizá. La Alameda. Lugar de encuentro y noches larguísimas más que de salida. A ver, ¿otro? El sitio más precioso de Sevilla. Desgraciadamente allí ya rodaron Star Wars. Mierda. ¿Y este puente cerca de la Torre del Oro? Un puente. No sé, un puente normalmente es un símbolo de viaje, de un cambio, de un pasaje. Necesito algo diferente, algo como una plaza. Plaza de Armas. Vale, Plaza de Armas me parece bien. Cerca de este cruce, por la noche. Así una salida será mucho más triste. Espectacular este plano contra plano. Ahora Joaquín apoya la maleta en el suelo y escuchamos una voz en off. 5 meses pasados en esta ciudad. Un montón de recuerdos y de momentos chulos que conservo en la cabeza. ¿Quién sabe cuándo volveré aquí? La vida parece ir demasiado deprisa. Es una lástima que yo tenga que ir. Abandonar todo y todos. Porque siempre se parte con tristeza. ¿Por qué? Coño, hombre, ¿no te das cuenta que esas palabras son mierda? Explícame, ¿por qué toda la salida tiene que ser así, triste? ¿Cómo? ¿Qué dices, Joaquín? Tú eres solamente un personaje y tienes que decir lo que yo escriba. Bueno, ahora ya no quiero. ¿Ahora no quieres? No quiero, mira. Vaya. He creado un rebelde. Escúchame, Joaquín. ¿Y según tú, qué es lo que tienes que decir? Bueno, yo estoy partiendo, ¿no? Sí, supongo que sí. Tú que lo sabes, hombre, yo estoy partiendo. Sí, bueno, no te pongas así. Vale. ¿Y lo que es el más importante para alguien que parte? ¿El qué? Despedirse de las personas, ¿no? ¿Tú crees? Sí, por supuesto. ¿Entonces? Bueno, mi avión sale dentro de 3 horas. Yo solo tengo un deseo. ¿Solo eso? ¿Ya? Pues ya está.
Gracias. Me llamo Pedro Caballero y soy guionista. Me gustan los días como hoy, cuando los personajes se revelan. Los siento más vivos, más reales, y me hacen creer que la película será un éxito.